Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine. No episódio deste mês da Consciência Negra, vamos falar sobre os desafios para a transformação do ambiente de trabalho em um local de inclusão e seguro para pessoas negras. No Brasil, 55,8% das pessoas se autodeclaram pretas e pardas, de acordo com o IBGE. Apesar de serem a maioria da população, no que diz respeito ao acesso às oportunidades profissionais, ainda são a minoria. A pesquisa do Instituto Ethos, que entrevistou um grupo de 200 empresas, constatou que apenas 6% dessas corporações tinham políticas e ações planejadas para promover igualdade racial no quadro de colaboradores. Esses dados são apenas uma pequena amostra do impacto do racismo estrutural que atinge todas as camadas sociais no nosso país. Ainda segundo a pesquisa, menos de 5% dos executivos são negros. Esse percentual cai para 0,4% quando são profissionais mulheres. E uma das principais formas de transformar essa realidade é a sensibilização por meio do diálogo, que pode abrir caminho para as mudanças necessárias e urgentes. Para falar sobre esse assunto, no Papo Mais de hoje, recebemos 2 especialistas em questões raciais. A psicóloga e doutora em Ciências Sociais, Mirth Tânia Cruz, que é professora da PUC São Paulo, na área de gestão de pessoas, e atua em pesquisas e consultoria empresarial em temas como o racismo no ambiente de trabalho. E o mestre em Antropologia Social pelo UFSCar, Daniel Ramos, que é poeta, trabalhador da cultura e atua no mercado das artes. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais. Primeiro, eu agradeço o convite, sinto-me honrada e muito feliz, em ter esse bate-papo. Acho que pode ser muito oportuno para discutir temas tão importantes, não? Bom, eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de fazer essa conversa, esse diálogo, e dizer que é um prazer poder conhecer a professora Mirth e poder colaborar aqui com esse trabalho desse podcast. Nós é que agradecemos. Mirth, Daniel, na opinião de vocês, mesmo com o avanço da informação, quais os principais problemas que levam a essa desigualdade racial no mercado de trabalho? Acho que vale um recuo histórico, para que a gente comece a situar o problema do racismo no mercado de trabalho. Há que se reconhecer que o Brasil ele tem uma dívida histórica enorme com a população preta e a população indígena, E isso faz com que as barreiras que foram erguidas de impedimentos para que essa população pudesse ter acesso ao mercado de trabalho ainda perduram até os dias atuais. Isso reflete, por exemplo, na baixa escolaridade, na dificuldade do acesso aos postos de comando, e tem uma questão muito estrutural. A gente está falando, por exemplo, da questão do analfabetismo, ou mesmo a questão da baixa escolaridade. Então, assim, em linhas gerais, é necessário que a gente situe as dificuldades no campo de trabalho hoje, entendendo que isso não é fruto de um problema momentâneo, um problema conjuntural, muito pelo contrário, Aí algo histórico que foi se atualizando e se mantendo. Tendo a concordar, bastante com o que a Mirth diz, E acho que só para complementar, eu pesquisei o Cadastro Único do governo federal, que é um instrumento responsável, pela triagem, vamos dizer assim, das pessoas que possuem ou não possuem direitos de acessar as políticas sociais a partir da renda e de outros indicadores sociais relacionados à pobreza, Para relacionar com essa pergunta, e o que a gente vê ali? Que as roupas, o posicionamento das pessoas, a linguagem corporal demarca ali racialmente. E quanto mais eu subia nessa estrutura governamental, mais branco ficavam os meus interlocutores. Tinha uma hierarquia racial bastante presente. E aí, do meu ponto de vista,
Isso é uma expressão do racismo, né, que estrutura o Brasil, que ainda possui uma mentalidade escravocrata, né, que quer determinar lugares e possibilidades de atuação e de existência a partir da cor da pele das pessoas. Não, perfeito. Perfeito a colocação de vocês dois. E vocês acreditam que hoje as empresas já estão mais preparadas para discutir racismo no ambiente de trabalho e tomar medidas realmente efetivas para a inclusão, ou ainda é muito incipiente? Essa discussão chega ao Brasil muito recentemente, então as empresas estão se estruturando agora, algumas com um nível, digamos assim, um pouco mais avançado de estruturação, já com destinação de verbas mais altas, já com nível de investimento, que impactam, por exemplo, em processos seletivos direcionados, específicos. Mas, por outro lado, a gente tem também um conjunto grande de empresas com muita resistência, tá? Ainda apresentando resistências bem básicas, né, bem estruturais em relação à questão da diversidade e da inclusão, sobretudo da inclusão racial, né? Porque quando a gente pensa num caldeirão um pouco mais amplo de diversidade, a gente pensa em várias diversidades. Só que no que tange a questão racial, há uma dificuldade muito forte, primeiro, em reconhecer que o Brasil é um país racista, sim, ao contrário do que se foi, né, veiculado e trabalhado ao longo, né, dos últimos anos, né, da suposta democracia racial. Então, a gente encontra hoje, né, empresas em diferentes níveis, e empresas que realmente se recusam, né, ainda amparadas num discurso de meritocracia, que poderia, por exemplo, legitimar tomadas de decisões tão somente baseadas num desempenho ali imediato, e a gente sabe o que isso tem por trás. Então, eu diria assim, são diferentes níveis, mas a gente já sente um certo movimento aquecendo, que isso na direção, né, isso nos deixa muito felizes, porque já na direção de algo um pouco mais concreto, de políticas concretas tomadas, né, a partir de um processo decisório da alta cúpula para baixo, porque a gente costuma dizer assim, não funcionará se a alta direção não entender a importância das ações afirmativas nas empresas. Não, verdade. Daniel, qual a sua opinião? Eu penso que tem uma diferença também entre os discursos que muitas vezes as empresas e as instituições adotam para fora, para os seus públicos, e as práticas que elas têm em relação aos seus colaboradores, funcionários, né? Muitas vezes a gente vê grandes campanhas discutindo temas como diversidade, inclusão, mas quando a gente olha na prática, muitas vezes isso não acontece. Ou por uma recusa mais explícita, ou para pegar um pouco o pensamento da Cida Bento, né, o que ela chama de um pacto da branquitude, né, que é esse acordo tácito, silencioso, no qual apenas os seus pares ali detêm ali, entre aspas, a meritocracia, né, o mérito necessário para ocupar determinadas funções. E mesmo em algumas empresas em que há, né, essas políticas, né, de ação afirmativa, políticas de inclusão, muitas vezes isso fica confinado a uma determinada faixa de cargos ali. E aí, nos postos-chave, nos postos de decisão, muito difícil a gente sair dessa figura, né, do homem branco, ou raramente da mulher branca, nesses postos de liderança, né? A gente ainda precisa avançar muito no sentido de conseguirmos estar também nesses espaços decisórios, né? Então, a gente tem que também refletir sobre de que forma está se dando essa inclusão, né? Porque às vezes a gente pode olhar uma população de uma empresa, temos tantos por cento de funcionários e funcionárias negros e negras, mas em quais segmentos dentro dessa empresa essas pessoas estão atuando? Elas estão determinando rumos ali das políticas internas da empresa ou da instituição?
ou elas apenas precisam, de alguma maneira, se acomodar em alguns espaços ali mais restritos, né? E a sociedade brasileira, ela é racista desde a sua origem, né? Se a gente pegar um exemplo que está um pouco descolado desse ambiente empresarial, mas que é algo que é bastante visível, né, para a população, é se a gente pensar na questão do futebol, por exemplo, em que a maioria dos jogadores, né, são negros, mas a gente vê no gol, raramente a gente tem um goleiro negro, que seria um posto-chave ali dentro de campo, né? Se a gente vai pensar em quem são os treinadores, quem são os comentaristas, os jornalistas esportivos, que geralmente são pessoas que saem ali do meio do futebol, são pessoas brancas, né? Então, mesmo em alguns segmentos de trabalho em que as populações negras elas são maioria, quando a gente vai analisar os postos-chave ali, muitas vezes essa representação ela não se dá também nesses espaços. Então, a gente tem muito que avançar ainda nesse sentido. Nas empresas isso se reflete também, e dá gancho já para outra pergunta, mas que o Daniel já falou, mas, Mirth, eu queria saber da sua opinião, né? O Daniel já falou que essa questão da liderança é uma questão ainda bastante, é um funil bastante restritivo, mas a questão dos homens negros na liderança, e principalmente das mulheres negras, né? Também a questão da liderança tem sido uma barreira, não é isso, Mirth? Sem dúvida, por isso que hoje a gente luta muito, não só pelo acesso, porque o acesso em si ele não garante nenhum tipo de sucesso um pouco mais robusto, ou mesmo uma questão de mobilidade social. Então, sim, né, eu concordo plenamente com o Daniel, a questão é, sim, discutir liderança, postos-chaves, postos de comando, a gente pensar em políticas que vão qualificar essa pessoa preta para que ela possa ascender. E, de fato, assim, a questão da mulher negra, né, é muito sensível, porque, além de todas as camadas de embarreiramento e desigualdade que são sobrepostas para ela, há uma questão hoje também muito difícil dela se firmar no mercado de trabalho, em função dela ter que lidar não só com racismo, mas também com todas as demandas que são impostas a ela, né? Uma demanda de autoescolaridade, uma demanda também de conciliação com vida afetiva, a demanda de cuidado do outro, porque a questão de gênero aí vai agravando, né, o acesso a essa liderança, e uma dificuldade muito concreta que é conciliar todos esses pratos, digamos assim, com a exigência de uma alta qualificação profissional e de uma dedicação plena, né, de uma dedicação ali plena ao mercado de trabalho. Então, hoje, discutir questão racial é, sim, discutir a questão da liderança da pessoa negra no mercado de trabalho. Bom, além das transformações na cultura organizacional das empresas, o que vocês diriam ser importante na conduta dos profissionais que lideram equipes? É que, assim, é incrível essa coisa, né, da gente estar no virtual, o que é um ganho enorme, mas a gente ainda tem algumas questões aí. Eu diria assim, é difícil, né? A gente tem que começar a dar passos um pouco mais largos agora, né? O Daniel citou a pesquisa dele, e eu também peço licença para citar uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, que é a questão da liderança da mulher negra no mercado de tecnologia, e como as iniciativas que as empresas estão fazendo no sentido de promover mentorias, promover formações complementares dentro do campo da tecnologia, isso tem significado um aumento interessante nesse ingresso de mulheres no mercado de tecnologia, em postos já, eu não diria totalmente de comando, mas em postos já intermediários. Então, eu queria sinalizar nesse sentido que é importante, as ações que estão sendo feitas são ações que direcionam para
resultados positivos. Agora a gente precisa dar passos mais largos e mais rápidos nessa direção. Não temos nenhum direito de errarmos nesse momento, né? A necessidade aí de uma assertividade maior nas políticas e um direcionamento mesmo. Acho que é fundamental esse tipo de iniciativa, né, de pesquisa e de uma maneira de pensar, né, a academia que se conecta com a realidade prática, né, vivenciada nos ambientes de trabalho, né? Então, acho que esse tipo de contribuição ela é fundamental justamente para modificar, né, esse cenário que a gente tem. E aí, me remetendo um pouco mais à pergunta, né, eu acho que a gente está no 2022, no século XXI, tem algumas condutas, né, que não podem ser mais aceitas e toleradas em espaços profissionais, né? Quem está ali fazendo esse trabalho de gestão, de equipe, tem que aprender a lidar com a diferença, a lidar com equipes múltiplas, né? E aí, pensando nas pessoas LGBTs, nas pessoas com deficiência, a gente tem que cada vez mais ter, né, no ambiente corporativo, nas indústrias, no comércio, uma maior paridade com o que a gente vê no mundo lá fora, né? O mundo ele não é só feito de pessoas brancas, cristãs, que se referenciam em padrões europeus, né? O mundo ele é bastante diverso e dinâmico. Então, é importante que o ambiente de trabalho ele também reflita essa pluralidade, essa multiplicidade que existe na vida cotidiana das pessoas. Não, está perfeito a colocação de vocês. O mundo empresarial tem que refletir mesmo a nossa realidade, não teria outra maneira. E o Brasil, né, foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão, que aconteceu de maneira legal até a Lei Áurea de 1888. Os resquícios desse período respingam na sociedade até hoje. Até a professora Milty falou isso no início. Vocês consideram que temos evoluído como sociedade no sentido de quebrar esse ciclo de discriminação racial? Muito pouco, né? A evolução brasileira, nesse sentido, tem sido muito pouco. O Brasil, como um país racista, né? Absolutamente, digamos assim, violento contra a pessoa preta, ele ergue ali uma série de dificuldades mesmo para a vida se estabelecer para uma pessoa preta, da forma mais básica possível. Desde os acessos às políticas sociais até questões do dia a dia mesmo, como, por exemplo, as violências praticadas quando alguém que está numa determinada calçada e, de repente, visualiza, né, na mesma calçada, vindo um homem preto, por exemplo, e essa pessoa resolve mudar de calçada com medo desse corpo preto que se aproxima, essa é uma das violências mais terríveis que alguém pode conviver no seu dia a dia. Fora as violências realmente físicas, como o risco de morte, os dados, né, que nós temos no IBGE, que atestam aí uma realidade cruel do número de mortos, sobretudo de homens pretos, jovens, né, jovens pretos. Então, nesse sentido, o Brasil ele tem uma dívida histórica enorme contra as populações originárias, nas populações indígenas e contra a questão da escravidão, da escravatura, que foi terrível, né? E isso deixa, por exemplo, marcas nas pessoas, no psiquismo. Eu, como psicóloga organizacional e clínica, eu vejo no meu cotidiano, tanto nas empresas quanto no meu consultório, quais são essas fissuras e esses resquícios, e como isso causa um enorme prejuízo emocional, cognitivo para as pessoas pretas. Então, eu diria assim que a gente tem que caminhar bastante, olhar para o passado, mas com muito pé no aqui e agora, projetando um futuro com vistas a ações, quer dizer, o que fazemos hoje, ou, exemplo, políticas que as empresas empregam hoje, elas vão reverberar no futuro,
E isso não é algo pouco, isso não é algo mínimo, isso é uma reestruturação interessante que o mundo organizacional, o mundo corporativo deve fazer na direção de um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil rico, né? E que venha a construir uma pauta muito positiva. Então, nesse sentido, assim, para eu ir encerrando a minha fala, eu linkaria com a questão cultural dentro das empresas, porque de nada adianta uma inclusão se ela não é preparada, se ela não é feita com muito zelo, né? Porque a pessoa preta, ela chega na empresa, ela chega e ela não é recebida da forma como ela deve ser recebida, como uma pessoa ali dentro da organização pronta para se desenvolver, né? Para trazer resultados para a empresa, mas também para se desenvolver como profissional e como pessoa. Então, essa relação saudável, para ela ser construída, há um passo aí educacional, que é a construção de um letramento racial para todos nós, sobretudo para as pessoas brancas, porque como a professora Maria Aparecida Bento fala da questão do pacto da branquitude, que é essa manutenção mesmo, né, perpétua, né, dos privilégios brancos, a gente sabe como isso é reiterado e sofisticado a cada dia que passa. Então, hoje a gente se preocupa em trazer um terreno sólido, um alicerce sólido para que as práticas, as políticas de ações afirmativas dentro das empresas, elas possam ocorrer da melhor forma possível. Eu gosto muito da maneira como a Mirth vai construindo a resposta, né, as respostas, sempre trazendo a história, né, para dialogar com a gente, para a gente ter um entendimento mais complexo da nossa situação contemporânea, né? Então, até se a gente vai pensar, né, sobre a questão da própria Lei Áurea, né, que a Lei Áurea ela é o fim de um processo de séculos ali de lutas, de revoltas, de resistência cotidiana, de quilombos e de uma série de ações ali protagonizadas por pessoas pretas, por pessoas dos povos originários, e, no entanto, muitas vezes, né, a gente tem uma ideia, uma leitura a respeito da Lei Áurea como se o pós-abolição tivesse sido uma maravilha. E aí a gente, eu falo que eu gosto dessa abordagem, né, de pensar sempre com a história do nosso lado, que a gente vai entender como é que foi esse pós-abolição, quais foram as condições dadas para as populações pretas quando, né, no 13 de maio, tivemos a abolição. Como é que foi o dia 14, o dia 15, o dia 16? Né? Que tipo de políticas públicas se teve para que essa população pudesse, de fato, se integrar no mundo do trabalho e em outras esferas da vida, né? Eu acho que a maneira também como a gente conta as histórias, ela também diz muito sobre a nossa sociedade, né? Sobre quem está no poder, né? É como tem lá a tia Anastácia e a dona Benta. Todo mundo sabe que é a tia Anastácia que cozinha, mas a farinha, né? A cozinheira é a dona Benta, né? Quem recebe os louros aí, os méritos é a dona Benta, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar bastante, né, nesse sentido de pensar mesmo como é que chegamos até aqui, quais foram as lutas, quais foram as estratégias, as alianças, os acordos, enfim, que fizeram com que chegássemos a esse ponto, né? Eu entendo que tendo a concordar que temos avanços, mas que ainda são bastante tímidos, né, perto do potencial, né, que a gente tem de produzir equidade, de produzir um respeito à diferença. A gente ainda tem muito que avançar, né? Mas eu acho que é um momento
e aí pensando num contexto global propício para que esses avanços aconteçam, né? Então, tem muita coisa que a gente poderia pensar nesse sentido, né? A gente ainda discute muito pouco, né, o que é essa ideia de branquitude, o que é ser branco, o que constitui uma identidade branca, né? Quais são os efeitos psicológicos e sociais desse passado escravocrata do Brasil na população branca, né? Esse sentimento de superioridade, a coisa do mérito e tudo mais. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito nessas questões todas, né? Verdade. E para fecharmos este episódio, né, vamos à nossa sessão de ping-pong. De forma rápida e direta, para vocês, igualdade é? Igualdade é você ter acesso a todos os direitos sociais, não ser um sujeito racializado. Porque para ser negro, quem confere essa condição de sujeito racializado é o indivíduo branco e não a pessoa preta. Nós, enquanto população preta, não somos uma massa homogênea. Entre nós também somos diferentes e essas diferenças também precisam ser respeitadas. E como podemos traduzir a inclusão nas empresas hoje? A inclusão nas empresas como algo de fato, algo concreto, com passos, com planejamento, né, com os instrumentos racionalizados que as empresas utilizam para fazer sua governança cotidiana, utilizar esses mesmos instrumentos em prol de uma boa governança da própria diversidade. Ou seja, pautar em princípios éticos, pautar em princípios do desenvolvimento profissional desse colaborador que virá dentro de um ambiente que não seja hostil para ele, que não seja algo difícil de conviver e que enriqueça a cultura organizacional e que busque a inovação, porque, afinal de contas, hoje as empresas buscam inovar porque o mercado está muito competitivo. E quem não inovar, a organização que não inovar, ela vai ficar para trás. E sim, a diversidade é um bom fator, é um motor da inovação. Eu acho que o cenário que a gente tem é esse, os avanços e os passos que precisam ser dados, eles já estão bastante disseminados. Eu acho que falta a coragem de fazer e de enfrentar os desafios em relação ao combate ao racismo, ao machismo e outras questões que são profundas na nossa sociedade. Ok. Mirth e Daniel, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês no nosso podcast, e ela é muito especial para a história da CISP, né? Tá falando desses assuntos e assuntos que tocam tanto a sociedade brasileira e as empresas. E eu queria uma palavra para a gente terminar de vocês dois. A palavra é agradecer, e também eu, pessoalmente, me colocar à disposição para fóruns dessa natureza, porque é assim que a gente vai construir uma pauta mais positiva, e é assim que a gente combate o racismo, e também é dessa forma que a gente vai pautando aí um legado, né, digamos assim. Então, todos nós, indivíduos, né, devemos estar abertos a conversarmos sobre esses assuntos, e que bom que as empresas estão se abrindo para isso, e eu penso que cada vez mais elas devem continuar nessa pauta. Obrigada, Mirth. Bem, eu também gostaria de agradecer o convite e dizer que foi um diálogo bastante interessante aqui. Gostei muito de conhecer também o trabalho da Mirth, e também a gente não pode esquecer de olhar para trás para poder seguir em frente de uma outra maneira, né? Isso que eu digo é um pensamento, né, de matriz africana, que é o Sankofa, que é o pássaro que olha para trás para entender o seu passado e olhar para o futuro, levando em consideração essa experiência, esse caminho que o levou até ali. Então, acho que com isso, acho que eu encerro aqui, né, minha participação, e agradeço mais uma vez o convite de poder participar dessa conversa. Bom, nós é que agradecemos aos dois.
E encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever a todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Obrigado pela atenção e companhia e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.